gera uma dupla titularidade do ponto de vista jurídico. Ou seja, o resíduo não pertence somente ao seu titular. O resíduo pertence à sociedade. E se pertence à sociedade, eu posso exigir do titular que ele tenha essa ou aquela postura em relação ao resíduo. E essa visão, é isso que vem com a Lei de Resíduos Sólidos. O resíduo como um bem econômico e de valor social, que é gerador de trabalho, que é também promotor de cidadania. E aí entra toda a questão dos catadores, da inserção social via previsão legal. Tá? Então, esses aspectos são importantes. A gente começa a mudar muita coisa do ponto de vista jurídico. Eu vou falar isso assim em poucas palavras, mas o que acontece? No passado, para ter responsabilidade civil, ou seja, para alguém pagar uma indenização, tinha que ter um dano. Então, a gente trabalhava com essa visão, olha, vou olhar, tem dano? Por exemplo, batida de carro, tem um dano. Vou lá e tem que pagar a indenização. Tá? Isso está mudando. Em relação ao problema de resíduo, com a nossa lei e com a responsabilidade pós-consumo que surge, por exemplo, da empresa que produz um determinado tipo de produto, será que a responsabilidade da empresa só acontece quando houver um dano? Não é isso. Então, o impacto ele passa a ser interessante para o direito hoje. A empresa ela vai ser obrigada a cumprir metas, independentemente da ocorrência de danos. Então, ela tem responsabilidade por colocar o produto no mercado. Ela tem que cuidar do ciclo completo de vida do produto. Pode passar o próximo? Então, o ato lícito ou ilícito, ele é irrelevante aí. Fulano tem atividade licenciada, desenvolve, mas ele vai ter que cuidar do resíduo. Tá? Aqui a gente tem alguns aspectos interessantes do ponto de vista ambiental, que é a redução e segregação na origem, que é fundamental para viabilizar a compostagem, né? A questão da reciclagem, da valorização, da eliminação do resíduo. Esses fatores todos eles são ambientais e refletidos na lei. Não vou parar aqui, senão eu não vou conseguir colocar tudo que eu queria. E isso gera também a necessidade de uma gestão integrada de resíduos sólidos. É exatamente o que se pretende nesse plano de gestão municipal. A gestão integrada de resíduos. Então, o plano é interessante para viabilizar isso, porque não dá para fazer tudo separado. Então, a gente tem que ter essa noção de que vai um tempo para as coisas fluírem, que não vai ser da noite para o dia, tá? Mas que também, se nós não fizermos nada, a lei vai ficar só no papel, o que nós não desejamos. Né? Do ponto de vista municipal, então, entra o plano de gestão, que recentemente, né, foi publicado. Entra a questão dos controles sociais, vamos dizer assim, para que a sociedade tenha informação e tenha participação. Então, eu tomei conhecimento da aprovação de um projeto de lei de autoria do vereador Natalini sobre a questão da rotulagem, o rótulo padrão e a informação sobre o descarte do produto, que é algo que já vem na Lei da Política Nacional de Resíduos também. Então, vejam, isso também auxilia a implementação desse, vamos dizer, sistema integrado. O Plano Municipal de Gestão Integrada, ele prevê ações que vão ser desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública. Ele fala expressamente da compostagem da parcela orgânica e da geração de energia por meio de reaproveitamento. O manual do Ministério do Meio Ambiente para planos de gestão integrada já trazia isso também expressamente, tá? Então, a compostagem não pode ficar de lado, ela está citada na Política Nacional de Resíduos. Agora, o nosso plano não entra em, vamos dizer assim, estratégias e metas, né? Estratégias sim, mas não em metas. A cartilha do Ministério do Meio Ambiente já falava em metas. Eu sei que isso é bem complicado na prática, né? Não dá para você ter, talvez isso tenha que ser realmente seccionado em algumas, vamos dizer, áreas próprias e não de uma forma geral, num plano como esse, mas isso vai ter que acontecer, porque se não tem meta, né, a gente fica também com uma dificuldade de implementação. A Lei de Política Nacional fala em responsabilidade compartilhada, isso é novidade também juridicamente, porque
porque nós trabalhamos com responsabilidade ambiental solidária. Responsabilidade solidária significa que qualquer dos causadores de um dano pode ser responsabilizado integralmente pelo dano todo, tá? E a responsabilidade compartilhada traz uma regra nova de atuações individualizadas em que cada gestor do risco vai ter o seu papel, né? E aí nós trabalhamos com alguns sujeitos dessas responsabilidades. No caso da política do plano municipal, o plano já fala, tá, em pessoas físicas, pessoas jurídicas, situadas nos limites geográficos do município e os responsáveis, direto ou indiretamente, pela geração do resíduo de qualquer tipo ou pela prestação de serviços afins. Então, serão esses os afetados do ponto de vista municipal pelo plano de gestão. O grupo organizador pediu que nós tocássemos em alguns pontos, né? E um deles é o licenciamento. Eu já estou encerrando, tá? A municipalização do licenciamento para facilitação da questão da compostagem. Então, essa é uma discussão. Bom, e aí, pode ou não pode? A grande questão é que, para municipalizar, nós temos que nos adequar a essa noção, que é uma noção que vem das próprias resoluções do CONAMA e da legislação, de quando o órgão municipal pode, na verdade, cuidar do licenciamento. Nessas hipóteses, gente, empreendimentos e atividades de impacto local e daquelas que lhes forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Eu vou ser bem sincera, me parece que vai entrar mais na segunda parte. Para ser municipal, teria que ter uma delegação, porque é difícil imaginar que o impacto é só um impacto local. Então, seria muito mais interessante trabalhar isso conjuntamente e ter uma delegação, se for o caso, tá? O próximo, o plano diretor, ele vai falar também em diretrizes, porque assim, houve um questionamento, a gente pode mexer, vai alterar o plano diretor? Acho que o Eduardo Jorge tocou num ponto fundamental, né? O plano diretor, ele impede, na verdade, algumas situações que seriam desejáveis do ponto de vista do resíduo, né? Então, primeiro, ele tem que incentivar tudo isso que está aí, é exigência para o plano diretor. O plano diretor segue as diretrizes do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade prevê que, pelo menos a cada 10 anos, o plano diretor tem que ser revisto. Pelo menos significa no máximo, né? A cada 10 anos. Portanto, ele pode ser revisto antes disso. Acho que esse ponto é fundamental para viabilizar. E aí, eu quis colocar alguns pontos que me foram perguntados anteriormente, mas eu fico à disposição para outras questões. Eu diria para vocês que o nosso questionamento hoje, para viabilizar essa mudança toda, que é uma mudança do ponto de vista da sociedade, é também um questionamento ético, né? No passado, a ética tinha uma função, vamos dizer assim, em que se adquiria conhecimento e esse conhecimento tinha que sustentar uma ética. Ou seja, o conhecimento não era por si só. Hoje, nós pensamos muito num conhecimento com desígnio transformador e de dominação, o que não é o ideal no nosso contexto. Então, acho que nós estamos diante de uma crise ética também, e que nós temos que trabalhar essa temática de uma forma muito mais ampla. Eu coloquei um texto da educadora Genoveva Chagas de Azevedo, que nos diz: a crise ecológica também é uma crise dos valores humanos, da ética em todas as dimensões, e traz à tona novos pensamentos, novos conflitos, novas possibilidades, novas soluções e novos comportamentos diante do planeta. Então, o que eu espero, do ponto de vista legal, é que essa lei realmente essas leis sejam implementadas e signifiquem, de fato, novos comportamentos. Mas que cada um de nós possa atuar nesse sentido. Que nós não estejamos esperando que o poder público resolva tudo, tá? E que nós possamos reconhecer que, individualmente, nós temos um papel nesse sentido. Só o último slide com o meu e-mail, caso alguém precise. Muito obrigada.